Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Adoração. No dia de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a conquista de Canaã, sobre algumas características, sobre algumas informações que Deus deu ao povo de Israel para que eles pudessem entrar em Canaã. Nós vamos estudar sobre isso e tentar aplicar isso no nosso dia, na minha e na sua vida. Então fique aí que nós vamos começar a estudar essa mensagem logo após a nossa vinheta. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Adoração, onde nós vamos abrir a Palavra de Deus e estudar sobre ela. Mas antes de fazer isso, eu quero apresentar para você um material muito especial que você pode receber na sua casa, totalmente gratuito. É essa revista que eu tenho aqui na minha mão, o curso bíblico que vai falar sobre a cura do pecado. Aqui nós vamos entender por que nós vivemos nesse mundo como ele é. Nós vamos entender um pouco sobre a entrada do pecado no mundo, mas principalmente você vai estudar aqui, você vai aprender aqui sobre como você pode ficar curado ou curada desse problema de uma forma definitiva, de uma vez por todas. Haverá um momento onde morte já não existirá mais, onde pecado já não existirá mais e dor já não existirá mais. E você vai encontrar tudo isso aqui nessa revista. E para você receber essa revista na sua casa, totalmente grátis, você só precisa enviar para a gente uma mensagem no WhatsApp de número 12 98244 4449. Eu vou repetir para você, 12 98244 4449. Você também pode ligar para a gente aqui em horário comercial no número 12, 0 operadora, 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode ainda pedir essa revista através do site novotempo.com/escola bíblica. Há várias formas para que você possa pedir essa revista aqui, aí na sua casa e, como eu falei para você, de forma totalmente gratuita, sem nenhum custo, porque os anjos da esperança já pagaram por esse material, já pagaram por essa revista para que você tenha aí na sua casa um material riquíssimo com conteúdo totalmente bíblico. E bom, agora que eu já apresentei, já falei para você sobre esse material, eu quero agora convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos orar e dar início ao estudo da Bíblia nesse momento. Então, por favor, feche seus olhos e ore comigo. Eterno Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, nós abriremos a Tua Palavra. Nós estudaremos, Deus, a Bíblia e nós queremos que o Senhor nos ensine como nós podemos pegar, Deus, essas características que o povo precisava ter, essas informações que o Senhor passou ao Teu povo na conquista de Canaã, para que nós possamos aplicar isso hoje aos nossos dias, para que nós possamos, Deus, naquele grande dia, entrar na Canaã celestial. Nós te pedimos, Deus, essa bênção e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no livro de Êxodo. Nós vamos estudar o capítulo de número 23. Não será todo o capítulo, nós leremos dos versículos 20 ao versículo 33, de forma alternada. Também não leremos todos os versículos, até por uma questão de tempo. Mas eu quero convidar você, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 23, dos versículos 20 ao 33, é onde nós daremos leitura do texto bíblico. E para começar, nós vamos então entender qual é a primeira característica. O que o povo precisava fazer naquele momento para que ele pudesse entrar na terra que havia sido prometida por Deus a Israel. E sabe, lendo o texto bíblico, lendo os versículos como nós já mencionamos, nós podemos perceber algumas características muito marcantes. E uma delas é que eles necessitavam, eles
precisavam, para entrar em Canaã, eliminar o mal que residia, o mal que morava, o mal que habitava naquelas terras. Nesse momento, eles estavam prestes ali a entrar, a promessa estava sendo feita a eles, e Deus disse a eles, olha, quando vocês chegarem lá, quando essa promessa se cumprir na vida de vocês, vocês precisam, de forma definitiva, à medida que vocês vão conquistando a terra, eliminar o mal completamente. Dos 14 versículos que nós temos nesse trecho, 7 deles vão falar sobre a eliminação dos pagãos, sobre a eliminação do mal naquela região. É claro também que existe um contexto que nós não vamos poder entrar em mínimos detalhes sobre essa eliminação das pessoas que viviam naquela região, porém nós vamos entender de alguma forma que tudo que o texto está dizendo. Eu quero então começar a leitura com você, lendo os versículos de número 23 e 24, certo? Aqui, Êxodo, agora 23, os versículos 23 e 24. Eu tenho aqui, diz assim: porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Aqui o texto bíblico começa dizendo os povos que Deus ia levar eles até lá, os povos que seriam conquistados, que seriam dominados, e nós já percebemos aqui que ele diz assim, olha, não se misturem com eles, não adorem aos deuses deles. E não apenas não adorem, mas quando vocês chegarem lá, quando vocês estiverem entrando na terra, destruam completamente tudo aquilo que eles têm, tudo aquilo que eles adoram, porque vocês não podem compactuar com isso. Quero ler agora com você o versículo de número 28, que diz assim: também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de vocês. Mais uma vez ele está dizendo aqui, eu vou enviar diante de vocês uma vespa e vocês vão ser ajudados, vocês serão auxiliados nesse processo de destruição, nesse processo de eliminação dos povos pagãos, dos povos maus, da maldade que habita naquela terra. Quero continuar a leitura? Agora eu quero ler com você os versículos 32 e 33. Os versículos 32 e 33 dizem: não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim, se adorarem os deuses deles, e isso será uma cilada para vocês. Sabe, esses versículos, eles mostram para mim, e eu espero que eles mostrem também para você, uma característica muito particular de Deus. Uma característica muito particular que deve ter aquele que serve ao Senhor. Quando Deus diz para o povo assim, olha, quando vocês chegarem lá, eu quero, vocês devem eliminar completamente o mal. E vocês não podem compactuar com o mal, vocês não podem conviver com o mal, vocês não podem coabitar com o mal. Isso me diz que Deus abomina o mal, que Deus não tolera o mal. E você pode dizer, mas isso é óbvio, nós sabemos disso. Pode ser que você saiba disso, mas sabe o que acontece muitas vezes comigo e com você? Mesmo sabendo que Deus não coabita com o mal, que Ele não compactua com o mal, muitas vezes damos pequenas brechas, muitas vezes damos pequenas oportunidades para o mal. Mas Deus, de forma muito clara, diz ao povo, quando vocês entrarem lá, não compactuem, não coabitem, distanciem-se completamente, destruam completamente o mal. Eu tenho uma citação que eu quero ler aqui com você nesse momento. Ela foi escrita por um comentarista bíblico e ele diz assim: o crente, por meio de uma conversa familiar com falsos adoradores, é frequentemente atraído para a adoração com eles e sua aversão ao pecado desaparece. Entenda, e inclusive quando ele comenta isso, ele está comentando exatamente a respeito desse versículo.
Ele está dizendo para mim e para você que quando nós temos essa conversa familiar, amigável com aqueles que coabitam, compactuam com o mal, nós cada vez mais vamos ficando como que anestesiados e vamos aceitando cada vez mais. Agora entenda, existe um contexto aqui. Eu não estou dizendo para você que você não deva conversar de forma amigável com aqueles que não compartilham a mesma fé que você. Não é isso. Não é isso que o comentarista está dizendo, não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que eu estou dizendo para você. O contexto aqui, ele está falando de uma forma mais voltada à adoração, voltada à conversa que vai fazer com que você, de alguma forma, compactue com aquilo. Agora, quando nós estamos tendo uma conversa evangelística, quando nós estamos falando para essas pessoas de Deus, ou até mesmo em algum outro tipo de conversa, mas que nós estamos buscando a oportunidade de apresentar a verdade para essa pessoa, esse tipo de conversa, ela deve acontecer, ela precisa acontecer na minha e na sua vida. Até porque, como servos de Deus, como seguidores de Jesus, nós estamos aqui para pregar a mensagem dele, nós estamos aqui para falar dele àqueles que precisam. Então entendam, eu não estou falando agora para você que de uma vez por todas você vai cortar a relação com essas pessoas. Não é isso. O que nós estamos falando aqui é que nós não podemos, de forma nenhuma, a falar com essas pessoas de forma amigável, de forma, como eu posso dizer, de forma a aceitar, de repente, um estilo de vida corrompido, um estilo de vida que não compactua com a palavra de Deus. Deus diz ao povo dele, quando vocês entrarem para habitar, destruam o mal, eliminem o mal dali daquela terra. Uma outra citação de um outro comentarista, ele diz assim: esta é toda a razão para a destruição e conquista que o Senhor ordena, que as pessoas vivam com o mínimo de tentação em relação a comportamentos, práticas e crenças indesejáveis. O que Deus quer para mim e para você é que nós possamos viver com o mínimo de tentação possível. Eu lembro de uma história antiga que eu ouvi certa vez de um homem que queria contratar um motorista para sua família. E algumas pessoas foram fazer a entrevista e eles diziam assim, ele fazia a pergunta, esse senhor: quão próximo você pode chegar de um abismo e manter a minha família em segurança? E um dizia: não, eu posso chegar a 1 metro do abismo e sua família vai estar em segurança. Outro dizia: não, eu posso chegar a meio metro do abismo e a sua família vai continuar em segurança porque eu garanto isso para você. Um outro disse assim: sempre eu estarei o mais distante possível do abismo para poder garantir a segurança da sua família. Quem você acha que foi contratado? Certamente aquela pessoa que assegurou que iria se manter sempre o mais distante possível do abismo. Isso tem tudo a ver com viver com o mínimo de tentação ao nosso redor. Quero ler com você o que nós encontramos em 2 Coríntios. 2 Coríntios, aqui no capítulo de número 6, eu quero ler com você os versículos 14 a 16. 2 Coríntios 6, os versículos 14 a 16, eles dizem assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. O versículo de número 16, ele continua trazendo algumas informações aqui, mas eu quero apenas trazer esse ponto dessa coabitação. O texto aqui, ele está falando, que nós lemos, a respeito de casamentos de julgo desigual. Mas isso pode também ser aplicado a essas relações que nós estamos falando aqui. Relações essas que são recomendadas por Deus que nós não mantenhamos, como quando ele diz: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, eliminem completamente o mal de ao redor de vocês, para que vocês não tenham tentações, para que vocês não adorem outros deuses, porque inevitavelmente aquilo iria acontecer. E sabe, pensando sobre essa parte, sobre essa eliminação do mal, eu quero fazer algumas pequenas conclusões com você agora.
Primeiro, Deus ele vai sempre dar os meios ou Ele mesmo vai expulsar o mal. Sabe, às vezes nós não temos força para dizer não. Às vezes você não tem força para dizer não, mas Deus vai lhe dar os meios, a força para dizer não. E se você pedir, Ele pode eliminar o mal da sua vida. E sabe, eu e você temos males ao nosso redor. E Deus disse assim, olha, para vocês entrarem em Canaã, vocês precisam eliminar o mal da vida de vocês para que vocês entrem em Canaã. Sabe, para entrar na Canaã celestial, eu e você também precisamos eliminar o mal ao nosso redor. E aqui então eu chego à minha segunda conclusão dessa parte da mensagem. Nós devemos distanciar-nos do mal. O convívio com ele vai normalizando o pecado. E normalizar o pecado é um perigo gigantesco que nós não podemos correr. Quero pegar a minha Bíblia aqui porque nós vamos ler mais alguns versículos agora, entendendo um segundo ponto dessa mensagem. Uma segunda característica que o povo deveria ter para entrar em Canaã. Livro de Êxodo, capítulo de número 23. Eu quero ler com você agora os versículos 21 e 22. E eles dizem assim: deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Percebe? Quero ler mais um versículo desse trecho e nós vamos fazer alguns comentários. Quero ler com você agora o versículo de número 25. Do versículo de número 25 diz: adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Sabe, ele está dizendo assim, sirvam a Deus. Sirvam ao Senhor. Essa é uma outra característica do povo dele. Essa é uma outra característica que eu e você devemos ter quando queremos entrar em Canaã. Devemos servi-lo. Mas sabe, eu vejo muitas pessoas falando assim, não, eu conheço a Deus. Não, eu amo a Deus. Mas sabe, eu não preciso de regras. Eu não preciso de padrões. Eu tenho a minha relação pessoal com Deus. E tá certo, nós devemos ter sim a nossa relação pessoal com Deus. Mas em que é baseada a nossa relação pessoal com Deus? Em que é baseada a sua relação pessoal com Deus? Sabe, quando Deus diz ao povo dele, olha, eu quero que vocês me sirvam, eu quero que vocês me adorem, eu quero que vocês habitem comigo, ou eu quero habitar com vocês. Junto com essa mensagem, junto com essa informação, Deus também está dizendo assim, olha, existem normas, existem princípios que precisam ser seguidos. E vocês devem seguir esses princípios. Por isso, eu preciso dizer a vocês que uma outra característica, eu preciso dizer a você que uma outra característica é que nós devemos servir a Deus de forma concreta e intencional. Sabe, quando nós falamos concreta e intencional, há muita coisa por trás dessas duas palavras. Concreto, você sabe, é aquilo que é tangível, aquilo que pode ser tocado. É aquilo que não fica apenas no imaginário. É aquilo que pode ser exemplificado, é aquilo que pode ser mostrado. Servir a Deus de forma concreta não é simplesmente dizer palavras e ficar por isso mesmo. Nós devemos ser concretos na nossa adoração, no nosso serviço ao Senhor. E sabe, também devemos ser intencionais. Nós devemos ter a intenção de fazê-lo. Nós devemos buscar fazê-lo. Nós devemos buscar ao Senhor de forma intencional cada dia. Essa é uma outra característica nossa, que devemos ter para entrar em Canaã. Nós devemos eliminar o mal da nossa vida
e devemos servir a Deus de forma concreta e intencional. E sabe, uma terceira característica que Deus diz ao povo e que eu e você podemos tomar para nós nos dias de hoje, para a nossa vida, para a nossa caminhada rumo à Canaã celestial, é que nós devemos esperar com paciência o momento certo. Porque há momento para tudo nessa vida. E os momentos de Deus na minha e na sua vida não são os seus momentos, não é o meu momento. O momento de Deus é o momento de Deus. E nós devemos esperar com paciência o momento dele. Quero ler com você o que diz a Bíblia nos versículos 29 e 30. Diz assim: não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Sabe, eles poderiam dizer assim: bom, Senhor, se o Senhor prometeu isso para a gente, tem que dar de uma vez, dá logo tudo. Nós gostamos de receber muita coisa, não é verdade? E quando alguém promete algo para a gente não quer que sejam ali em pequenas doses, a gente quer que seja de uma vez por todas. E sabe, há coisas que Deus vai dar para você de forma completa, instantânea e total. Porém, para o meu e para o seu bem, muitas vezes, Deus vai dar as bênçãos que Ele tem para nós de forma porcionada. E sabe, o próprio texto já diz o motivo. O próprio texto já explica que eles não teriam a capacidade de entrar naquela terra de uma forma total, em um só ano, de uma vez. E a bênção que Deus havia prometido para eles iria se tornar em maldição, porque a terra ia se encher de predadores, de animais, e ao invés de eles adorarem e louvarem a Deus, porque haviam recebido uma terra que manava leite e mel, agora eles estariam falando mal e reclamando de Deus porque haviam ganhado muita terra. Nós, como seres humanos, nós somos insatisfeitos por natureza. Nós queremos e pedimos, e às vezes quando recebemos, reclamamos e reclamamos. Sabe, nós devemos esperar com paciência. Essa é uma outra característica que Deus disse àquele povo. Eu quero ler com você uma outra citação de um outro comentarista bíblico, e ele diz: se Deus tivesse dado a eles a terra de uma só vez, em vez de pouco a pouco, a terra teria se tornado desolada e invadida por animais selvagens antes que Israel pudesse se estabelecer e cultivá-la. E a bênção, como eu falei agora há pouco, se tornaria maldição. Eu não sei o que você vem pedindo a Deus. Eu não sei quais são as súplicas, eu não sei quais são as suas petições. O que eu sei é que para chegar e para entrar na terra prometida, para entrar na Canaã celestial, você precisa esperar pelo tempo de Deus, não pelo seu tempo. O que eu sei é que para que você receba a bênção que você tanto pede, você precisa esperar o tempo de Deus, não o seu tempo. Sabe, não é porque vai acontecer que vai ser de imediato. Não necessariamente as coisas serão de imediato na sua vida. Nós não estamos prontos de cara, nem sempre estamos prontos. Sendo assim, nós temos que nos preparar. É necessário que eu e você nos preparemos. Não é porque Deus prometeu para você que vai acontecer. Não é por isso. E sabe, enquanto você espera, lembre-se de que você não é o centro do universo. Eles queriam entrar na Terra Prometida. Eles queriam logo entrar.
Mas Deus também deu a eles esse espaço de tempo, e à medida que eles iam conquistando e que eles iam alcançando as fronteiras, Deus ia dizendo assim, ok, agora eu começo a liberar mais terra, e quando vocês chegarem lá, destruam tudo. E à medida que eles iam entrando, o povo que estava lá ia tendo a oportunidade, ia tendo um tempo de graça. Como nação, eles já haviam sido condenados. Porém, como indivíduos, como pessoas, eles ainda tinham a oportunidade. Então, muitas vezes, algo não foi concedido a você, porque alguém ainda precisa ser alcançado, porque alguém ainda precisa ser tocado. A terra vazia para aquele povo, ainda que fosse totalmente possuída por eles, de forma nominal, mas a terra vazia seria perigosa. E eles iriam culpar a Deus de haverem recebido aquela bênção antes do tempo. Quando você estiver pronto, Deus vai dar a bênção. Quando você estiver pronta, Deus vai dar a bênção. Ele diz, eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Chegará o momento certo onde nós tomaremos posse da terra prometida. Esse momento talvez não seja agora. Chegará o momento em que você vai poder tomar posse de tudo aquilo que você tanto clama e tanto pede, tanto suplica a Deus. Mas talvez esse momento não é agora. E sabe, espere. Espere com paciência. No processo, enquanto eles esperavam, eles iam crescendo e tendo forças para alcançar a promessa. O processo me ensina, o processo te ensina. E muitas vezes nós precisamos aprender inúmeras coisas antes que possamos receber a bênção divina. Assim como aquele povo, eu pergunto a você, você quer entrar em Canaã? Sabe, talvez até sejam pontos óbvios, mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Elimine o mal da sua vida. O que está ao seu redor? O que você tem alimentado? Que mal você tem alimentado? Que pecado você tem alimentado? Isso é algo que só você pode responder. Elimine o mal da sua vida. Seja paciente. Espere com paciência. E sirva ao Senhor. Sirva a Deus de forma concreta. Sirva a Deus de forma intencional. Você deseja fazer isso? Você deseja buscar caminhar em direção a Canaã celestial? Eu quero convidar você a fazer esse compromisso com Deus nesse momento. Eu quero convidar você a orar a Ele e clamar a Ele. Então feche os seus olhos e ore comigo. Amado Deus e eterno Pai, a Tua palavra, Deus, nesse momento de diálogo, de conversa com o povo, o Senhor fala para esse povo pelo menos 3 coisas. E nós queremos, Deus, agora ter essas características, aplicar essas características em nossas vidas. Queremos Te servir, Deus, de todo o nosso coração, de forma concreta, de forma intencional. Queremos, Deus, estar ao Teu lado. Queremos ser pacientes. E nós queremos expulsar o mal de nossas vidas. Nós Te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude e nos dê força. No nome de Jesus nós pedimos. Amém.